Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa live. É, a psicóloga Suzana já vai entrar online. Estou só aguardando ela entrar. Oi Suzana, boa noite. Olá, boa noite, Marcos, e boa noite às pessoas que estão entrando aí. Sejam bem-vindos a todo mundo que está entrando na live. Primeiramente, agradecer a sua presença, tá, Suzana? E que essa live aí Obrigada. seja muito produtiva para todos que estiverem participando dela. Obrigada pelo convite também. Que bom estar aqui com vocês. É isso aí, só para quem está entrando agora, a gente vai falar um pouco como manter um pouco de equilíbrio e ansiedade, equilíbrio de ansiedade e treinamento nesse período de pandemia, galera. Então, quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui embaixo, que assim que possível a gente vai falando, tá bom? Perguntando aqui um para o outro, ok? Suzana, Isso fique à mesmo. vontade para falar um pouco da sua área aí, tá bom? Tá bom, vamos lá. Bom, eu vou iniciar falando que eu estou com um pouco de ansiedade agora. Mas como assim, Suzana? Sim, psicólogos, ninguém está fora, viu, de sentir uma ansiedadezinha. A ansiedade, gente, ela acontece desde quando o mundo é mundo. Né? Desde assim dos primitivos. E que bom, né? Nossa, ansiedade é bom. Porque lá no tempo lá, tipo, das cavernas, que as pessoas iam às caças, a ansiedade, ela liga no nosso organismo, né? O nosso organismo, assim, funciona como se fosse um sistema, né? Então, assim, a gente sentir frio, sentir medo, sentir fome. E a ansiedade, quando nós estamos em ansiedade, é como se nosso cérebro ali desse um sinal para o nosso organismo. Nós tem que ficar atento com alguma coisa. Então, assim, né? Desde o tempo Sim, das cavernas, as pessoas, tipo, quando ia caçar os bichos, então tava ali com aquela ansiedade, a pessoa entra num estado, assim, de fuga, né? Então, assim, a ansiedade, ela serve também para nos ajudar na nossa sobrevivência. A ansiedade, ela só se torna um verdadeiro mal, né? É, assim, um sintoma negativo quando ela acontece em excesso e quando assim a pessoa ela não consegue assim perceber que ela está que essa ansiedade começa a atrapalhar a vida dela, né? É, sim, e assim, vamos falar agora em tempo. Digamos que se a pessoa começar assim, ela começou com um pouco de ansiedade assim fora do normal, né? Um quadro começou assim, digamos que dá uma agravada na ansiedade. E se a pessoa começar a viver, digamos assim, durante uns 6 meses, se a ansiedade começar a prejudicar assim o sono da pessoa, depois se a ansiedade ela não for vista com cuidado, né? E se a pessoa não tiver essa consciência que está assim com um quadro de ansiedade, vai desenvolvendo, né? Por exemplo, o que é seria um transtorno de ansiedade, daí já fica um transtorno de ansiedade generalizado, que é aquele uhum, transtorno de ansiedade que começa a dar vários sintomas físicos. Tá bom? E eu, olha só, eu sou psicóloga, tá, gente? Não sou artista. Eu fiz aqui um rascunho, eu quero mostrar para vocês, tá bom? Galera, a gente como profissional também faz rascunho, tá? Né? Nem Isso. sempre tudo vem de cabeça. Tem que rascunhar, lembrar de várias informações para ajudar a desenvolver tanto um paciente ou até um aluno na academia, para ter um desenvolvimento bacana. Isso. Então, o que acontece, gente? Nesse rascunho aqui, eu vou dando uma pontuada. Eu vou falando na ansiedade como um todo. Então, assim, como a ansiedade ela vai agir no corpo de uma pessoa que é extremamente ansiosa. Então, mente ansioso, corpo ansioso, ok? Isso. Vamos falar um pouquinho do que a ansiedade ela atua assim na memória, lá né, no cérebro da pessoa. Como que a ansiedade ela vai atuar? A ansiedade,
E isso só pontuando que é em casos de transtornos de ansiedade, tá, gente? Isso é quando ela já se torna, assim, onde ela já se No caso, agravou. avançado, né? Isso mesmo. Então, assim, na memória da pessoa, a pessoa com muita ansiedade, ela vai tendo um ativamento maior, assim, de hormônios que a gente chama de adrenalina, de cortisol, né? Os neurotransmissores da pessoa muito ansiosa, ele começa assim, né? Sair de uma forma maior do que em pessoas não tão ansiosas. E daí, isso acaba provocando o quê? A pessoa acaba tendo dificuldades, né, na concentração, e daí vai começando assim. Por exemplo, o coração de uma pessoa ansiosa vai ter, quando a pessoa está propriamente dita em crises de ansiedade, ela vai ter uma maior frequência dos batimentos cardíacos, ela vai Sim. sentir assim muitas palpitação, e até mesmo sintoma de falta de ar. Daí, por que esse assunto não é tão interessante agora na pandemia? Porque imagine agora vocês, uma pessoa ansiosa, liga a televisão, tem tantas pessoas morrendo, e tá acontecendo isso, aquilo. Então, assim, a pessoa, ela tem uma probabilidade muito maior de ter quadros de ansiedade dentro da própria casa, né? Sim. E só uma pergunta, Suzana, pode ser genético a ansiedade ou ela se desenvolve assim, dependendo de pessoa para pessoa? Olha, Marcos, ela pode sim, é muito interessante, né? Até quando alguém chega assim com um quadro de ansiedade, a gente sempre faz essa investigação no caso da família, se tem outras pessoas já com transtornos de ansiedade ou algum outros tipos de transtorno, né? Tem sim essa questão Sim. patológica e também, Marcos, ela pode ser desencadeada, né? Por estresse no trabalho, Sim. por algumas questões traumáticas, né? Se uma pessoa sofreu um acidente, então, assim, tem muitas outras coisas também que pode desencadear os quadros de ansiedade. Ah, ok. Tá bom? Tá Vamos bom. lá. Agora voltando aqui. Na musculatura de uma pessoa ansiosa, o que acontece? Como, né, eu já falei desde o início, quando a pessoa está com aquela carga de ansiedade, o corpo da pessoa, a pessoa, assim, muito ansiosa, quando ela está numa crise de ansiedade, ela também sente medo. Né? Como o corpo Sim. dela começa a ter várias reações, por exemplo, a pessoa começa a ter muita palpitação, e daí os batimentos cardíacos, algumas pessoas têm até alteração na pressão arterial. Então a pessoa pode pensar, nossa, daí vem até aquela sensação de morte, né? Como a Sim. pessoa não está consciente do que ela está tendo uma crise de ansiedade, de repente ela pode pensar que ela está tendo um AVC, alguma coisa assim do tipo. Então, a musculatura da pessoa, ela se torna mais rígida. A pessoa muito ansiosa, ela vive com tensão. Então, é aquela pessoa que vai estar sempre com dor no ombro, a pessoa vai estar com dor nas costas, com dor nas pernas, tudo em decorrência da ansiedade. Exatamente. Fazendo uma força física praticamente parado, né? E, Isso. consequentemente, altera toda essa questão hormonal, organismo, e de repente a pessoa fica com o ombro assim, ó. Sem perceber, ela já tá assim, ó. Né? Isso mesmo. No pulmão também, né? Como eu já falei, no pulmão a pessoa ela tem aquela impressão que o ar tá indo embora. Então, assim, a pessoa acaba ficando com aquela sensação de sufocamento, né? Sim. No intestino, também no estômago. Tem muitas pessoas que têm gastrite nervosa desencadeada pela ansiedade. A gastrite Sim. nervosa, ela não é aquela gastrite que ela, de repente, ela não vai assim causar assim quadros de uma coisa assim mais severa, porém vai ser aquela gastrite que vai vir acompanhada com dor, mal-estar, também desencadeada Uhum. pela ansiedade. Sim. Na boca também, né? Eu quis fazer aqui esse Ah, rominho assim só para eu lembrar, assim, né? Na os boca detalhes. também tem pessoas que fica com aquela sensação de boca seca, né? Pouca Sim. saliva também quando ela está passando por quadro de ansiedade. Outra questão muito importante é a atuação no fígado.
A pessoa que ela fica com muita ansiedade, ela acaba... Sim, Deixa eu explicar melhorzinho aqui essa questão. sim. Essa é interessante que eu não sabia dessa parte do fígado. Sim, olha só, esse daqui eu vou até falar aqui. Esse aqui, no fígado, a ansiedade faz com que aumente a glicose no sangue da pessoa. Sim. E assim, a glicose faz, né, o corpo ter mais energia, né? Que a pessoa já vai entrar naquela questão de fuga, tudo que foi comentado. Então, se aumenta a glicose, o órgão, né, no caso do fígado, ele vai também produzir mais insulina. Então, o que Hum, acontece? Na ansiedade, assim, a insulina fora do normal, a pessoa sim, pode desencadear o quadro da diabetes, no caso, aquela diabetes tipo 2. sei. E Aquela lá isso, que é na base, a princípio, a base do remédio. Ah, é o início de tudo, né? isso. Lembrando assim, Marcos, não são todas, né, Marcos e todos aqui nos nossos ouvintes, não são todas as pessoas. Porém, se a pessoa já tiver uma predisposição Sim. a essa questão assim da fabricação da insulina, tudo dos hormônios, na ansiedade, se a pessoa não for tratada, então a pessoa ela tem uma maior predisposição de estar desenvolvendo a diabetes. Da mesma Hum, forma, Marcos, que se a pessoa tiver uma predisposição a ter algum problema assim de AVC, alguma questão assim, se a pessoa não estiver tratando a ansiedade, daí sim a pessoa ela vai ter um risco de ter infarto. Porque o que acontece? Eu não quero, gente, causar mais ansiedade nas pessoas. Entendeu? Não são todas as pessoas que têm sim. ansiedade ou que sofrem com ansiedade, se estiver passando por uma crise de, calma lá, de ansiedade, vai ter um infarto ou vai ter uma diabetes tipo 2. Eu tô explicando para vocês, tá bom? Não vai, né? É, Ninguém entra em pânico, isso. pelo amor de Deus. Ninguém entre em pânico. Nós estamos numa pandemia, calma lá. Assim, se vocês, de repente, se uma pessoa já tem algum probleminha ali, já faz um acompanhamento, alguma Sim, questãozinha, né? Já tem alguma disposição, já é uma pessoa assim que eles chamam de cardíacas, né? Assim, ou a pessoa já tem muitas diabetes na família e tá sofrendo com quadro de ansiedade, então, além da pessoa fazer um tratamento terapêutico, né? A pessoa fazer todos os outros tratamentos, é importante que a pessoa também passe no clínico geral para estar ali sempre sim. acompanhando exames de sangue, ali um exame que for necessário, tá bom? Só para ir tendo esse acompanhamento. Ah, bacana, isso É, mesmo. E outra coisa também na ansiedade, que é importante estar falando, que até a pele da pessoa sofre. Assim, dependendo do nível da ansiedade que a pessoa tem, como o corpo fica em toda essa tensão, em toda essa preparação para a fuga, tem pessoas que no momento da crise de ansiedade, a pele, a pessoa acaba suando, transpirando muito, certo? Sim. E assim, e se for isso por longos períodos, a pele também pode apresentar algumas lesões e não sei se eu vou pronunciar certo, ó, psoríase. É isso mesmo, Marcos? Não Não sei. sei se é As lesões psoríase, na pele? é tipo uma alergia, que às vezes a pessoa fala, Sim, porque sei, a sei. pessoa, então, E ela ela fica pode, coçando, coçando, ai, isso mesmo. vai vai girando várias marcas no corpo dela, sei, tá? Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. A melhora dessa ansiedade é evitar esses jornais que só falam de notícias negativas e assistir um bom filme por ler livros, saber divertir a rotina de vidas com tarefas. Ótimo, ótimo. É lógico que nós não podemos, assim, nós precisamos, na verdade, assim, ter um pouco de informações, mas o que o Sim. professor aqui, né, Marcos comentou aqui é essencial. Se puder Uhum. evitar assim um pouco essa demanda muito grande de notícias, jornais e tá fazendo atividades prazerosas, com certeza vai ajudar muito. Exatamente, isso é fundamental para uma melhora. Quanto Isso, mais assim você evitar coisas negativas, melhor você consegue equilibrar a sua ansiedade, sua mente, tudo esse organismo seu.
Isso. Tá? Agora, isso que eu falei foi sobre assim, as reações do corpo, né? De repente pode ser Sim. que eu não me lembrei em alguma outra coisa. Isso que eu tô falando, gente, só pontuando aqui, é o transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa muito ansiosa. E daí também tem alguns outros transtornos. Se o transtorno da ansiedade generalizada Uhum. ele não for tratado, ele não for olhado com carinho, a pessoa pode desenvolver um transtorno do pânico, que tem todos esses sintomas. Ainda a pessoa sente sensação de morte, assim, o medo é iminente, assim, sabe? Sim. Então, por isso da importância, né? Da pessoa estar sempre buscando informações, da pessoa não se contentar com aquilo, não guardar para ela, sempre, né? Procurar Sempre ali um soltar, auxílio. desenvolver e procurar pessoas que possam auxiliar. Isso. Daí, só complementando aqui nos sintomas, os sintomas psicológicos, né? Então, vai ser constante tensão e nervosismo, né? De repente, a Uhum. pessoa tá em casa ali, daí a outra pessoa da família até começa a falar: nossa, o que tá acontecendo? Que nervosismo é esse? Uhum. Né? Então, são ali sintomas, no caso, psicológicos, sensação de que algo ruim vai acontecer. Sabe, a pessoa ansiosa, ela vai assistir um jornal, daí ela fica sabendo, nossa, uma pessoa da minha rua tá com Covid, uma pessoa... Então, assim, a pessoa ansiosa, ela não consegue ter esse parâmetro, né? Que realmente nós estamos, assim, passando por uma pandemia, mas se ela tiver as devidas precauções, se ela sair na rua de máscara, se ela tem, assim, muitas chances, tipo, de se prevenir com aquilo, e não é porque o vizinho dela pegou que ela vai pegar. Exatamente. Mas no transtorno de ansiedade, a pessoa, ela não consegue, assim, ter esse equilíbrio, assim, de um pensamento, assim, sabe? De equilibrar os pensamentos dela. O pensamento dela vai ser de medo constante. Ela vai ter problemas de concentração. Sabe quando você fala com a pessoa e daí a pessoa parece que tá lá no mundo da lua? De repente é uma pessoa que por dentro ela tá sofrendo muito. A mente dela, enquanto uma mente normal tá funcionando a 110, a mente dela tá ali nos pensamentos no meio da 220. Então, é Hum. outra questão bem... É interessante isso. Às vezes a gente vê a pessoa lá calma, tranquila no lugar dela, mas a mente está lá, Isso. pensando em diversas coisas, e isso muitas pessoas não percebem, não sabem, né? Isso. A pessoa acaba tendo um descontrole nos pensamentos, e além do descontrole do pensamento, a pessoa ela não consegue tirar de foco o objeto que causa essa tensão, que acaba Sim. piorando essa ansiedade. No caso, se a pessoa tá com medo do Covid, ela toda hora. Então, assim, ela pode estar passando por uma crise de ansiedade, ela pode estar ali com uma falta de ar e, de repente, ela já vai associar. E será que isso é um sintoma do Covid? Então, assim, a pessoa entra realmente num sofrimento mesmo. Não é fácil Caramba. conviver com ansiedade. Sim. Daí a pessoa também tem muito problema para dormir. A pessoa acorda no meio da noite com o medo na cabeça, o que ela já pensou, aqueles pensamentos constantes que foram durante o dia, ela acaba acordando, né, à noite tendo, assim, esses pensamentos também. Isso Sim. pode acontecer muito. E é uma coisa também, um sintoma psicológico que acaba saindo em forma de sintoma físico, é aquela pessoa que tem tique. Sabe, a pessoa sente e tá ali com o pezinho. Sim, daí acaba, tipo, tá ali, tá Tá com o conversando pé e tá lá. batendo a Fica cara. assim, ó. Isso mesmo. Isso Uhum. mesmo. Esse normalmente é um tique, né, que a gente chama, mas é um dos sintomas também da ansiedade. Ah, caramba. Tanta coisa, tanta informação assim, e às vezes a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes que o corpo te dá. Isso mesmo. Então, o que acontece? Daí as pessoas perguntam, mas qual que é a causa da ansiedade? Né, eu já comentei assim um pouco, assim, né, que, bom, as Uhum. causas, vamos lá. As causas da ansiedade, você, né, perguntou uma questão, né, Marcos, se ela pode não ser genética. Então, assim, Sim. ela pode sim ser genética, né, dependendo do histórico familiar. O ambiente que a pessoa convive também, se a pessoa, acho que eu já falei, né, se a pessoa também passou por Uhum. alguma questão, assim, algum evento traumático ou estressante. Eu posso fazer uma observação
corrija se eu estiver errado. Sim. Essa facilidade tecnológica, tudo... você não precisa apenas ir abrir um portão. Você vai lá, aperta o portão abre lá. Televisão, controle remoto, fazer compras para receber em casa. Todas essas facilidades, elas auxiliam para aumentar a ansiedade das pessoas? Então, Marcos, Tecnologia em si, né, quis dizer. Não, o que iria, no caso, aumentar a ansiedade da pessoa não é assim a tecnologia propriamente dita. Mas o que acontece, Marcos? O que aumenta a ansiedade da pessoa é que, às vezes, a pessoa ela nem tem tantas condições de se encaixar naquele padrão. Entendeu? Então, assim, o mundo que nós vivemos faz com que a pessoa tenha uma predisposição à ansiedade, porque, tipo, a pessoa vê lá que agora tá na moda o iPhone 11. Nossa, mas eu ainda tô no iPhone 5, não sei. Então, a pessoa acaba ficando com aquela ansiedade para adquirir, assim, algumas coisas. Entendeu? Eu não sei né, se é mais ou menos isso, né, que você está perguntando, mas a questão da tecnologia também, ela acaba desencadeando, assim, um conforto extremo para as pessoas, que as pessoas também acabam um pouco parando de fazer uma atividade, de ir lá buscar, de fazer isso também, né? Tem relação quanto a isso. E também outra da questão das causas da ansiedade, o que também pode gerar ansiedade para uma pessoa é alguma doença, né? Alguma doença física, né? De repente a pessoa está sentindo alguma coisinha ali, mas tem pessoas que têm medo, às vezes, de ir no médico, de fazer um exame, né? Então, a pessoa acaba desenvolvendo uma ansiedade assim. Por exemplo, a pessoa tá com uma dor de cabeça. Daí, tomou remédio. Daí, passa mais 3 dias, tá com dor de cabeça de novo. Daí, tem pessoas que já pega e já vai no hospital, né? Sim, pode ir. Perdão, desculpa, eu ia falar sobre uma observação, uma pergunta aqui, mas pode concluir primeiro. Sim. Então, assim, um dos causadores também da ansiedade é isso. De vez a pessoa, assim, entender que os médicos estão ali para nos ajudar, que tudo que é descoberto no início tem uma facilidade no tratamento, às vezes a pessoa acaba entrando num quadro de ansiedade para depois realmente buscar o que está acontecendo. Isso sim. Aqui a pergunta já parei no pronto-socorro com meu pai. Ele sentia dor no peito e era ansiedade. Ele relatava ter pesadelos constantes. Por que será? Olha, o pesadelo, né? O que acontece? Muitas pessoas, tá bom? 50%, digamos assim, das pessoas que param em pronto-socorro com dor no peito e ansiedade. Isso é muito interessante, eu também estou pontuando aqui para vocês. Sim. E assim, a pessoa que chegou num quadro para ele está acontecendo dele ter dor no peito, tudo, ele já estava em sofrimento há muito tempo, só que ele não relatou ao familiar. Então, tudo que eu já falei, que a ansiedade, a pessoa tem medos, tem fobias, assim, tudo. Então, provavelmente, se a pessoa tá com medo, à noite, aquele medo vai sair em formas, os pensamentos apavorantes, que causam pavor na pessoa, à noite vai vir através de sonho, que no horário que era pra pessoa, assim, tá repousando, a mente dela, de alguma forma, ainda, né? Tá lá, trabalhando. Isso mesmo. Então, o ideal é... Quem foi que fez essa pergunta, Marcos? Voltando aqui para cima um pouco, volta só um pouquinho. A Cláudia, né? Que fez. Então, assim, olha que interessante. Agora que o pai da Cláudia já passou por já foi no médico, já fez o exame, já viu que tá ok, que foi uma questão, assim, realmente da ansiedade, agora, para não acontecer mais episódios desse, é muito importante que ele seja visto com mais cuidado a partir de agora, para que isso não acaba acontecendo de forma constante, porque não é uma escolha. É importante a gente entender que a pessoa, que não existe fórmula mágica para ansiedade. Da mesma forma, né, Marcos, que você, acredito que ainda vai falar, se der tempo, que eu tô falando muito, que não existe fórmula mágica para o emagrecimento, não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para ansiedade. A pessoa tem que, primeira coisa, reconhecer que ela está passando por quadro de ansiedade, buscar ajuda, conversar sobre isso.
Tá bom, eu acho que tem mais alguma questão. Aqui, Como ó, lidar... Uhum. Tem uma pergunta depois da... Desculpa, tem uma moto aqui e já sabe Tá, o que pode... são as motos, né? É. Estabelecer uma rotina ajuda a driblar a ansiedade? Acho que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar, com certeza ajuda muito. Fica aí na Tá. live que nós vamos falar sobre isso, tá bom? E agora aqui, ó, como lidar com a autocobrança? Cobrança de ter que dar conta de tudo. Filho, casa, alimentação e trabalho. Olha aí, um desencadeador da ansiedade, hein, Sandro? Né? Com É muita certeza. coisa, né? Então, o que acontece? A primeira coisa, assim, de lidar com a autocobrança é você já começar, né, assim, entender que é importante, assim, né, que algumas tarefas, assim, do dia a dia precisa ser, né, sim, feitas. Tem coisas que não dá para abrir mão. Mas, assim, é interessante, assim, parar, né, um tempo e pensar assim, será que eu realmente estou me cobrando de forma assim correta? Porque o que acontece, né? Ela colocou aqui a questão filho, casa, alimentação, trabalho. Por exemplo, nós temos que separar as coisas como se fosse assim, pensar tipo no mais importante, né, no que deve ser feito de todo jeito e nos outros que são importantes, até assim o menos importante. Por que eu tô falando isso? Porque realmente, né, ainda mais agora, assim, na modernidade, assim, tem mulheres que fazem isso mesmo. Ela trabalha, ela sai de casa e faz tudo. Só que ela ainda acaba se dando, por exemplo, cargas extras, né? Aquela pessoa, assim, muito perfeccionista, né? Que ela vai, por exemplo, ela deu a comidinha pro filho, mas o chão ali não tá 100% ali. Então, a pessoa tem que começar ter um pouquinho mais de paciência com ela mesma e ver, assim, se o que ela está fazendo realmente, assim, tem tanta necessidade, assim. Daí é o que a gente entra, assim, com regra, sabe? Colocar, assim, uns cronogramas. Nossa, tem um barulho aqui de alarme, mas... Então, deixa eu ver. Então, assim, gente sempre tá vendo se essa alta cobrança realmente não tá sendo, É assim, necessário. um ideal que a pessoa tá se colocando, assim, né? Mas, tipo, só vai ser perfeito se acontecer isso. Então, a pessoa tem que se dar, assim, o direito, tipo, de respirar, de ver se realmente tem toda essa necessidade, de toda, assim, essa cobrança e achar meios também técnicas, né? Porque, assim, no caso, uma mulher, né, numa Ela já tem um casa. pouco da agenda um pouco mais extensa que o próprio homem, né? A maioria, né? Sim, Marcos, porém, por exemplo, filhos, assim, os filhos são dos dois. Então, assim, ter um diálogo, assim, de repente com o Sim. esposo. Olha, isso pra mim tá sendo um pouco pesado, um pouco cansativo. Você consegue me ajudar nessa? De repente, o marido não manja muito ali de colocar uma roupa pra lavar, mas de repente ele pode ajudar numa louça. Porque o que acontece? Se a pessoa pega tudo pra ela, vai chegar aquele momento de exaustão, né? Que a pessoa acaba desenvolvendo uma irritabilidade, ela não vai mais ter Uhum. tempo para cuidar dela, daí nesse momento acaba assim baixando muito a autoestima. Então tudo é uma questão assim de falar também para o outro, né? No Sim. ambiente familiar, de repente um filho é muito pequenininho de colo, não dá. Mas a partir assim que a criança ela já vai desenvolvendo uma certa idade, a pessoa já, ô filho, me ajuda aqui, ó, leva aquele lixinho lá, tira aquele Sim. lixinho. Então assim isso faz com que a pessoa não coloque tudo nos ombros dela, né? A família é Sim. para todos se ajudarem. Também tem essa questão, né? Isso é verdade. A família é fundamental nessa questão da ansiedade. Se não tiver o auxílio e o entendimento do parceiro, do pai, da mãe, do irmão, dos filhos, a casa pode cair ou ela pode se edificar e se construir, ficar uma casa estruturada. Então ela é Isso. fundamental para isso.
Isso mesmo. Tem outra, não sei se é pergunta. Qual é a opinião de vocês em relação a ficarmos refém da produtividade, a ansiedade causada por essas pressões de produzir e divulgar conteúdo constantemente em várias profissões? Então, meu profissional trainer. Então, É essa é o outra. Evandro, esse aí. Esse é o Evandro, esse eu conheço. Evandro. Então, Evandro, o que acontece? Hum, Olha, Evandro, em tempos de pandemia, em qualquer outro assim, época, sempre vai ter aquela pessoa que ela já tem assim uma autocobrança, né? Que nem né, a Sandra ali comentou, e sempre vai ter aquelas pessoas assim que já tem uma questão assim de competitividade dentro sim. delas. Só que nesse momento nós temos que pensar assim um pouco assim, né? Pode ser que... Vamos ver se você entende dessa forma. Nós estamos em um momento de pandemia, tem muitas pessoas lutando para a sobrevivência, né? Tem pessoas assim que têm condições precárias, tudo. Então, assim, cada um de nós devemos viver nesse momento com o que nós temos e assim, o que vai ser melhor possível. Se nesse momento você sente que você pode usar de repente um tempo mais livre para desenvolver, ok. Agora, se você sente isso como uma pressão psicológica, né? Que você tem que fazer isso só em cobrança ao outro, daí no caso, daí já não vai mais ser uma assim, não vai assim, de repente nem sair um conteúdo tão bom, porque você vai fazer aquilo na necessidade de agradar o outro. Sim. Entendeu? Isso sempre é lógico que, assim, se você puder trabalhar nesse momento, descobrir habilidades, de tentar ter mais criatividade, pesquisar mais sobre a sua profissão, ok. Mas se tiver dias que você tipo, tiver para baixo, não tiver conseguindo desenvolver conteúdo, tá tudo bem também. É isso que as Sim. pessoas precisam entender para não ficar nesse sofrimento com a ansiedade. Ótimo, se conseguir um desenvolvimento maior, mas se não conseguir também tá tudo certo, vai ter outro dia, vai ter outra oportunidade. Eu tenho até uma observação sobre isso, referente à produtividade, divulgação. Uma dica que, pelo menos, eu peguei e me ajudou bastante. Pega um dia específico e vai só fazendo vários tipos de publicação, não. Vai digita no Word o que você quer publicar em tal dia. Faz uns 10 conteúdos. Depois, é só divulgar um por dia. Acabou. Pega um dia específico, faz diversos tipos de conteúdo e acabou, resolveu. Só vai divulgando um por dia. Você já ganhou uma semana aí tranquilo. É isso mesmo. E daí também eu vou dar também uma pincelada agora por cima. Eu vou falar uma coisa muito importante agora nessa questão que estamos vivendo. Muitas pessoas estão mudando bruscamente assim a rotina, né? Até porque assim o mundo nos colocou um pouco nessa situação. Então assim tem pessoas que acabam assim assistindo série até muito tarde e o que acontece? Tem uma questão muito importante também que está afetando muitas pessoas. Que agora eu vou falar sobre essa rotina, porque assim, como eu falei desde o início, o nosso organismo, ele funciona como um sistema, certo? Né? Então, assim, nós vamos ter várias reações. Então, assim, uma questão muito importante é a regularidade do sono, né? No horário do sono, assim, da vigília, né, que fala, tem ciclos circadianos. Eu vou falar assim numa forma mais simples, assim. Nesse horário do sono, tem um hormônio, né, que todos devem conhecer, que é o hormônio da melatonina. Ele é desenvolvido nesses horários, que normalmente é o horário que vai das 21, né, das 9 horas da noite até as 2 da manhã, tem o horário da produção de hormônio no organismo. Sim. Depois desse horário já cai o pico, assim, da fabricação de hormônio. Então ele vai fabricar em bem poucas, né, em bem pouco, uma diminuição, assim. Pouca quantidade. Isso, pouca quantidade. Então, se a pessoa ela assiste filme até 1 hora da manhã, já começou a ter uma queda no pico da melatonina.
Então ela vai começar a se virar na cama e provavelmente ela não vai conseguir assim ter uma qualidade, uma noite boa de sono. E assim, ela não. Por quê? Porque o nível de melatonina vai estar baixo, então ela não vai ter sono para dormir, né? Daí, Uhum. quando ela acordar no outro dia, ela já vai acordar num horário bem mais tarde. Se a pessoa foi dormir de madrugada, provavelmente ela vai acordar no horário mais tarde. Então, a pessoa acordando no horário mais tarde, ela não vai ter o quê? Uma exposição no sol que deveria ter, né? Sim. Ela vai acabar, eu quero dizer para vocês, gente, que isso vai acabar mudando, assim, a rotina da pessoa vai ter uma desregularização total no hormônio da pessoa. Ah, Suzana, mas por que você está falando isso? Eu tô falando isso, gente, porque assim, é, tem alguns hormônios, né? Que nem a adrenalina, assim, cortisol, que ele é fundamental, assim, para dar energia, para dar vitalidade da pessoa. Daí a pessoa fala, ah, mas agora eu tô na pandemia, não sei o que tá acontecendo comigo, que eu não tenho mais energia para nada, eu não tenho mais vontade de nada, eu tenho vontade de ficar só deitado. Por quê? Porque a melatonina que o corpo dela não produziu durante a noite, no dia seguinte vai, assim, vai ter tudo uma desregularização desses hormônios do cortisol, de hormônios, assim, sensação assim de outros benefícios assim para a pessoa. Sim. E vai acabar, no caso ali, aumentando a fome também da pessoa, né? As faltas, assim, de alguns hormônios, né? Acaba fazendo com que a pessoa, assim, ela busque satisfação em outras coisas. Como ela não tá, assim, com esses hormônios que dá sensação de bem-estar, que é a serotonina, a noradrenalina, ela vai querer toda hora, tipo, ficar abrindo a geladeira e procurando alguma forma de satisfação, de prazer, seja através e é o que está acontecendo muito, que é através da alimentação. Então é muito comum a alimentação mudar muito nesse momento de ansiedade, até mesmo na pandemia, e a pessoa, é uma dica que geralmente as pessoas não sabem muito, quem está ansioso tem tendência a comer muito rápido, correto? Isso mesmo. Então, o cérebro ali da pessoa nem conseguiu acompanhar que ela, assim, já está preenchida, satisfeita. Então, ela come numa Exatamente. velocidade, assim. Absurda. Aí o que que acontece? Tem um hormôniozinho lá da saciedade, que desculpa, eu não vou lembrar o nome agora, ele demora por volta de 15 minutos para se manifestar durante a sua refeição. Então, se você começa a comer rápido, é tendência que você vai comer mais do que o normal, porque aquele hormônio ainda não liberou que você está saciado. Então, é uma dica. Vai se alimentar, coloque a comida na boca, solta o garfo e a faca. Solta o Isso garfo e a mesmo. faca. Se você manter ele na mão, você vai. Quando você menos esperar, você comeu em menos de 5 minutos. O ideal sendo que o ideal é entre 10 e 15 minutos, mais ou menos. Isso mesmo. E agora vamos falar um pouquinho agora das dicas, né, das práticas para controlar a ansiedade. O que acontece? Praticar atividades físicas. Eu já vou começar com ela, né? Praticar atividades físicas. Eu vou dar assim uma leve pincelada assim e tudo, e daí nós já vamos entrar aqui com o Marcos. O Marcos que vai falar mais sobre essa questão, tá bom? Mas assim, no geral, as dicas são, vamos lá, cuida bem do seu momento de dormir, que daí, né, eu acho que acredito que com aquelas explicações vocês entenderam um pouquinho a questão dos hormônios. Fortaleça o autoconhecimento, né? A pessoa sempre vai ter, assim, um porquê da ansiedade, sempre vai ter uma questão. Então, assim, se você não consegue, assim, reconhecer sozinho por que você entrou no quadro de ansiedade, busca uma ajuda profissional, de psicólogo. Ah, Suzana, mas agora eu não tenho condição de pagar um psicólogo. Mas, gente, hoje em dia, a gente acaba utilizando, assim, né, a internet, acaba utilizando redes sociais para tantas coisas, assim, diversas, distintas. Mas, assim, tem, sim, grupos de autoajuda, tem esse daqui, gente. Olha, eu sou apaixonada por esse psicólogo aqui, olha.
Augusto Cury, o Código da Inteligência. A gente lê é uma coisa assim maravilhosa para pessoas ansiosas. Ó, ele tem uma coleção incrível, Você é Insubstituível. Tem muitos livros dele, do Augusto Cury, que ajuda também a você ir se reconhecendo, né? Através, assim, da leitura, conseguindo pensar, né? Sobre o que está causando essa ansiedade, né? De você evite pensamentos negativos. Gente, não existe fórmula. Nessa live eu não vou conseguir falar, mas... não existe fórmula mágica para você, assim, combater alguns pensamentos. Então, assim, às vezes algumas técnicas, né, precisa ser... Eu só vou falar uma coisa para vocês. Quando assim vir muito pensamento negativo, tem pessoa que fala que não fica pensando tudo, daí a pessoa acaba entrando assim numa briga interna, porque ela não quer pensar e pensa. Então, uma coisa eu falo pra vocês, não fica brigando com vocês mesmos, tentando deixar de pensar. Faz isso que eu falei, procura ler uma boa literatura, um bom livro, liga pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó. Não fica, tipo, brigando com o pensamento. Busque, gente, saída para não pensar mais naquilo. Porque não adianta, não tem um botãozinho mágico que eu vou apertar ali e vou parar de pensar. Não, isso não existe. Tá bom? Outra coisa, gente, toma um chazinho. Olha aí, chá de camomila, chá de erva doce. Se eu falar para tomar com açúcar, o Marcos vai puxar minha orelha. Então toma com adoçante, eu tomo sem açúcar. Açúcar de coco é bom, hein? Açúcar, isso mesmo. Experimenta, gente. Outra coisa maravilhosa que vocês podem usar no Google, que não custa nada. Ou então vocês podem me pedir lá no meu Instagram da psicologia, eu não vou cobrar nada de vocês não, tá bom? Exercícios para respiração. Gente, ó, olha só. Sinta o cheiro da flor. Inspira. Respira. Apaga a vela. Puxa a flor, apaga a vela. Gente, isso é maravilhoso. Numa crise de ansiedade, vocês vão se sentir como vocês estivessem sendo salvos, assim, por isso. Quando estiver tendo uma crise de ansiedade, olhe as pessoas ao seu redor, assim, sabe? Outra questão, vamos lá. Reduza seu estresse diário. Nossa, Suzana, se fosse fácil assim, não é fácil. Mas que nem na questão assim, se você estiver convivendo com outra pessoa, não tenha medo, não tenha vergonha de expor o que está acontecendo, que você não está bem, que você está precisando de uma ajuda. Já vai ser o primeiro passo. Tá bom? Seja mais organizado, gente. Ai, mas que saco, eu não gosto de arrumar as coisas, mas é tão gostoso aquela sensação assim de quando você vai de casa arrumada, quando você vai procurar um lugar. E agora, antes do Marcos falar, eu tinha feito aqui uma anotação que é muito importante também, só para eu finalizar minha parte. Alimentos que diminuem a ansiedade. Então, eu quero que vocês anotem aí, tá bom? Quem estiver precisando, tá? Alimentos ricos em magnésio. Ah, Suzana, mas onde que eu encontro o magnésio? Você vai encontrar no espinafre, legumes e nozes. É um alimento muito importante que vai ajudar no tratamento da ansiedade, tá bom? Zinco. Não, onde que tem isso, Suzana? Tem na gema do ovo aí, que Marcos, que maravilha. A pessoa vai, né? Vai dar uma treinada no treino e ainda vai... bastante coisa. Isso. Na castanha do caju também vocês vão encontrar isso. Probióticos. Probióticos é o quê? Esses iogurtes naturais. É ruim pra caramba, eu sei. Mas aí vocês colocam uma colherzinha de mel e vai ficar delicioso e vai ajudar a controlar a ansiedade de vocês também. É isso aí. E já finalizei minha parte. Agora, vocês prestem muita atenção em tudo que o Marcos for falar, porque a redução da atividade física nesse momento, ela diminuiu. Porque as pessoas falam, mas eu nunca fiz atividade física. Mas antes você fazia assim, porque antes você ia pro seu trabalho, antes você subia e descia uma escada, agora você tá ficando muito mais tempo em casa. E nesses momentos, os personal trainer tá aí para ajudar vocês. Então é com você agora, Marcos. Então vamos lá, galera. Vou explicar um pouco de uma situação. Eu já tive surto de ansiedade uns anos atrás, já deve ter por volta de uns 7 anos. E eu trabalhava na academia e só eu trabalhava naquele período de professor. E era muito aluno para cá, aluno para lá, e eu fiquei muito acelerado.
ajudava um aluno, instruía, mas não via ele executando certo, porque já tinha outro do meu lado querendo ajuda. E automaticamente eu ficava indo, voltando, e não parava. Então, automaticamente, eu tive um surto de ansiedade tempos depois, porque eu estava tão acelerado fazendo as coisas que meu organismo ele não aguentou. Então, eu comecei a ter surto de ansiedade e tudo o que eu senti foi o que a Suzana falou. Não dormia direito. Taquicardia de madrugada. Eu acordava do nada com o coração explodindo. Tá? E eu achando que eu estava infartando. Tremor o tempo todo. O sono meu estava horrível, eu não conseguia dormir direito. Dormia muito mal. E nesse período também eu tive a questão de gastrite, que ela chegou a mencionar. E cheguei a perder 10 quilos. Eu estava um magrelo, um raquítico. E o que me ajudou? Primeiramente, eu acho que o apoio da família. Minha família ajudou muito, tanto a minha família como minha esposa hoje, que na época era minha namorada. O apoio da família dela também foi fundamental para tentar me direcionar um pouco, para entender como as coisas estão. E o que muito ajudou foi leitura. Um dia estava lá, fui no shopping, e no shopping eu achei esse livro que a Suzana mostrou aí, O Código da Inteligência Emocional. Quer mostrar a capa aí de novo? Que, gente, olha, o autor Augusto Cury, ele é um psicólogo, assim, excelente, é uma leitura muito gostosa mesmo, vocês vão, vale a pena. Então, isso me ajudou muito. Eu li a contracapa, me identifiquei com o que estava escrito ali, e eu entendi que eu tinha que eu mesmo fazer minha gestão de mente. Não lembrando que cheguei a fazer tratamento psicólogo também, tá, gente? E eu vendo aquilo, eu me identifiquei e comecei a fazer algumas estratégias no livro para melhorar a minha vida. E os exercícios físicos, que foram fundamentais. Na época eu era professor só de musculação, e a musculação em si, ela não me ajudou tanto, não que ela não seja benéfica, que seja claro, porque eu já estava acostumado com aquele tipo de estímulo. E eu comecei a fazer outros tipos de treinamento funcional, e ele me ajudou muito. Mas qual que é o efeito do exercício em si? Como a gente falou anteriormente, a nossa mente ela fica a mil, fica pensando várias coisas, trabalho, é filho, é marido, é a roupa para lavar, é a louça suja, o vizinho brigando em cima, embaixo, moto na rua. Então a gente recebe muito estímulo. E o exercício físico, ele canaliza, ele te concentra a fazer e pensar numa determinada coisa. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um exercício correndo na esteira, por exemplo, minha mente ela não está mais espalhada, ela está canalizando para executar aquele movimento. Então, a partir do momento que você controla isso durante a atividade física e você faz uma frequência de exercício na sua vida, independente do que esteja, você começa a diminuir esses quadros de ansiedade, a sua mente ela começa a se direcionar e começar a entender uma coisa de cada vez. Infelizmente, às vezes, a gente tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, onde é um caminho, na minha opinião, errado. Faça uma coisa de cada vez. Faça aquela coisa tranquilo, sem pressa. Direciona as coisas que você possa ser produtivo na sua vida. Não estou falando só no trabalho, mas na sua vida. Uma coisa de cada vez. Vai lá, faz seu exercício físico, terminou o exercício, vai fazer seu trabalho, terminou o trabalho, presta atenção que você tem em casa. Uma coisa de cada vez. E a ansiedade, ela libera um quadro muito grande de adrenalina e cortisol. Então, quando você está com essa adrenalina no corpo, você está com energia extra, você está com energia demais no corpo. E você precisa fazer o quê? Liberar essa energia, porque senão você vai acumular, e vai acontecer o quê? Você vai surtar. Opa, só minha bateria está um pouco quente aqui, só um instante. Então, é interessante que você faça um direcionamento de exercícios na sua vida que não precisa ser todo dia, mas pelo menos um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, para você ter um direcionamento na sua mente melhor, você ter um equilíbrio mental melhor, um organismo funcionando de uma forma mais equilibrada. Consequentemente, os seus tremores vão diminuir,
sua palpitação vai diminuir, você pode dormir até menos às vezes, e só que você vai dormir melhor. Você vai dormir com sono reparador, você vai acordar um pouco mais disposto no dia seguinte. Você vai falar, nossa, como eu acordei bem, como eu dormi bem essa noite. Então, isso ajuda muito na sua vida. Só que como a gente está no mundo agora, com toda essa pandemia, muita coisa mudou. A maioria das pessoas sempre fala, 95% da população é sedentária. E essas mesmas 95% da população, uma boa parte fala que não tem tempo para fazer exercício. Só que o tempo varia de pessoa para pessoa. Então, é muito difícil eu falar uma coisa aqui específica para cada um. Mas uma grande parte dessas pessoas conseguem fazer exercícios, sim. Por um pequeno detalhe, você que hoje é sedentário ou até mesmo ativo, você consegue fazer pelo menos 10 minutos de exercício no seu dia? Coloca aí, pode colocar aqui embaixo, galera. Vocês têm 10 minutos disponível de exercício? Se você tiver 10 minutos disponível, aqueles 10 minutos já vai fazer uma diferença na sua vida, que você não imagina. É muito melhor você fazer 10 minutos de exercício do que você não fazer nada. Pensa numa coisa interessante. É melhor fazer nada ou fazer pelo menos 10 minutos? Isso faz muita diferença na sua vida. E ótimo, agora a gente colocou, eu tenho uma informação sobre tranquilidade aqui. O exercício, ele deixa você mais calmo, ele deixa você mais tranquilo. E, consequentemente, isso vai fluir não só para você, mas vai fluir para sua família. Ele vai olhar para você, nossa, como você está bem, você está calmo, você está tranquilo. Então, não é gostoso você estar calmo, você estar tranquilidade, como se não tivesse acontecendo nada? E, geralmente, depois do treino, você gastou aquela energia de ansiedade, você tem aquela calma, aquela tranquilidade, que faz tempo que às vezes você nem sentia, que você nem sabe o que é. Então, é fundamental, tanto nessa pandemia, ou na sua vida comum, ou depois disso acabar, que você mantenha a atividade física. Ela é fundamental. Porque se você também pensar lá na frente, você pode ser um idoso. Opa, tá coisa do mundo. Já pode. Você pode ser um idoso independente, que você pode fazer suas coisas sozinho, ou você pode ser um idoso dependente, ou seja, depender dos filhos para fazer tudo. Imagina, olha a diferença. Eu dei aula com um idoso de 83 anos, que ele era totalmente autônomo. Ele fez total diferença na vida dele fazer exercício. O que ele era um pouco dependente antes, ele ficou independente. Ele começou a fazer a vida dele muito melhor, a dele, da esposa e dos filhos, porque ele conseguiu fazer as coisas sozinho. E não tem coisa melhor do que você mesmo fazer suas tarefas, você não precisar de ninguém. Então, os exercícios, eles trazem esse direcionamento para você. Ele não é uma coisa para o momento, estado atual, é para o seu futuro. E para pensar no seu futuro, você tem que começar devagar, de pouco em pouco, indo de tijolinho em tijolinho. Lógico que é interessante um instrutor personal, um professor na academia, que te dá um direcionamento da onde você pode começar. Você não precisa começar do nada, você pode começar com um certo direcionamento. E esse certo direcionamento começa devagarinho, a gente vai fazendo as coisas devagar, um tijolo de cada vez, respeitando a individualidade biológica de vocês, respeitando as suas limitações. E quando a gente menos percebe, você já está encaminhando de uma forma muito benéfica. Você vai perceber uma disposição que você não tinha. Ok? Sobre as coisas que eu tive aqui, a gente estava falando sobre a ansiedade anteriormente, a questão gastrite. Eu cheguei a ter uma gastrite muito forte, então eu tive que mudar um pouco minha alimentação. E quando a gente muda a alimentação, dependendo da situação, não é gostoso. Mas é o necessário. É necessário. Você tem que entender que às vezes é necessário. E quando é necessário, você faz obrigatório. Um exemplo, tem muita gente, a maioria das pessoas que trabalham.
Tem gente que não gosta do trabalho, mas sabe que é necessário. É porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa sobreviver e comprar as coisas. O exercício físico é a mesma coisa. Ele pode ser chato em algumas partes, mas ele é necessário. É necessário para você, para sua família, para a gente desenvolver uma vida mais saudável e uma vida mais feliz. Ok? Alguém tem uma pergunta sobre o que a gente comentou aqui? Se tiver, pode me falar. E, como eu falei anteriormente, até tempo. Cada um tem seu tempo. Se você só tem 5 minutos, vai ser 5 minutos que a gente vai ter que treinar você. Se você tem 10, 15, a gente vai fazendo. A gente tem que se adaptar às nossas necessidades e o exercício. Se você tem pouco tempo, é pouco tempo que você vai exercer. Lembrando, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, tá? E sempre é interessante ter um direcionamento. Às vezes a gente está vendo bastante live de academia, tendo bastante aulas de ginástica, é bacana. Para quem gosta, pode fazer à vontade. Lembrando que aquilo não é específico para você, é com o grupo como um todo. Então você vai ter que respeitar também a sua individualidade. E tem as questões que a gente dá nós como personal, professor, a gente faz uma coisa mais específica para cada pessoa, sempre direcionando, tá bom? Alguém tem uma Gente, dúvida, pode perguntar. só complementando, assim, sabe, gente, é muito interessante. Assim, tudo assim, forma, sabe, de tratamento, assim, para ansiedade, dos exercícios físicos. Então, é porque o que acontece? Principalmente nesse momento, tem pessoas que acabam, assim, deixando, assim, as coisas ir acontecendo e, às vezes, acaba parando, assim, no pronto-socorro, que nem aconteceu com o pai da Sandro, da Cláudia, né, que elas relataram aqui. E daí as pessoas às vezes precisam entrar com intervenção medicamentosa, porque daí já não tem mais como controlar a ansiedade só com tratamento terapêutico e com atividades físicas e aquelas outras que nós comentamos. Então, assim, atividade física e todas essas dicas que foi dado durante a live, gente, ela vai servir para duas coisas. Para quem já faz tratamento com medicamentos, não precisar, tipo, aumentar a dose, porque nesse momento, o que é de pessoas que estão precisando aumentar a dose de sertralina, de ansiolíticos, de benzodiazepínicos, ou para quem já tinha um quadro pequeno de ansiedade, aumentou agora nessa pandemia, não começar a precisar usar. Então, aproveita agora esses tratamentos com atividade física, se você precisar de um psicólogo, ou leia livro, recorra como você puder, mas é muito importante que você se dê essa atenção para não precisar, né? De repente parar lá num pronto-socorro, com todos esses sintomas. Então, vamos se cuidar mesmo. Acho que vai encerrar aqui agora. Acho que parece que com 1 hora eles cortam a live, né? Eu não estou nem vendo aqui, mas só uma observação, Su. Nesse período de surto de ansiedade, uma das coisas que me ajudou, eu falei sobre a leitura de livros. De uns 7 anos para cá, eu devo ter lido uns 20 livros. E isso ajuda muito, pessoal. Isso é fundamental. Para quem está fazendo o trabalho de home office e até estudando em casa, aquele tempo de deslocamento que você tinha entre faculdade e trabalho, ele reduziu, praticamente ele não vai existir. Então, provavelmente é normal você até dormir um pouco mais, mas dentro disso que você dormiu um pouco mais, ou até o que está sobrando antes do trabalho ou da faculdade, faça algum tipo de atividade física. Faça alguma coisa que te ajude. Faça alguma coisa prazerosa. Existem diversos exercícios no país. A única coisa que eu não recomendo natação nesse momento, né? Mas você pode fazer em casa tanto crossfit, musculação, treinamento funcional, aula de abdômen, aula de fit dance, zumba. Vocês podem fazer qualquer coisa, mas sempre movimente. E quando você fazer esse tipo de atividade física, pensa como eu te falei, pensa lá no futuro, quando você estiver mais idoso, para você se sentir um pouco mais independente e não precisar de outras pessoas para ajudar. Tá bom? É verdade. Olha só, Marcos, foi a primeira live, né, que eu participei. Acabei de descobrir agora que tinha a opção de colocar filtro, viu? Olha só. Olha, filtro? Poderia ter ficado. Tinha até eu não sabia disso. Dá pra... filtro, você acredita? Olha só, gente, eu poderia ter ficado
com olhos verdes nessa live. Olha. Isso aqui eu Bom, já... brincadeiras à partes. Mas, assim, eu gostei muito da interação, da participação. Que bom ver que tem pessoas, assim, que... Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu acho que eu não sei mexer direito, que existe outro, eu já tirar aqui tudo. Que bom ver, assim, que bastante pessoas se interessaram e, de alguma forma, a gente pôde levar um pouquinho mais de conhecimento. E é isso. Se vocês precisarem de mais informações... já que o Instagram não Ô, cortou Su, vou a fazer gente, uma se você... observação aqui. Ele tá dando 8 segundos de encerramento, tá? Ah, E então aí, tá bom. galera, tá Então tá bom? bom.